Amém, irmãos? Shabbat Shalom para todos. Realmente, somos uma geração eleita, destinados a vencer uma guerra, ungidos para vencer uma guerra. E a paraxá dessa semana, ela traz como ponto assim singular, como ponto maior, uma guerra. E hoje de manhã nós tivemos a oportunidade de podermos aprender muito com o nosso irmão Leomar a respeito dessa porção, a respeito dessa guerra travada com José e com seus irmãos. Mas antes de adentrarmos na questão, no ponto central dessa paraxá, eu convido os irmãos a voltar um pouco em Gênesis 37, para podermos observar alguns pormenores de paraxás anteriores, de paraxotes anteriores. Em Gênesis 37, de 1 a 11, nos mostra que José possuía o espírito de Elohim. Esse é o primeiro ponto que a gente deve analisar, que a gente deve observar. José possuía o espírito de Elohim sobre a sua vida, a ponto de conseguir decifrar sonhos, de interpretar sonhos. E esse pormenor, essa situação de que o espírito de Elohim envolvia a vida de José, era percebida e reconhecida até mesmo por Faraó. Se a gente for lá em Gênesis 41, no versículo 38, nós vamos verificar o que diz Faraó. Diz assim: perguntou, pois, Faraó a seus oficiais: acaso acharíamos um homem como este, em quem haja o espírito de Elohim? Então, esse era um ponto conhecido por todos na vida de José. Havia nele o espírito de Elohim. Em Gênesis 37, 12, voltando lá a Gênesis 37, nós observamos ali, 37, 12 a 36, uma trama articulada pelos irmãos de José. Uma trama envolta de inveja, envolta de inimizade, e que colocava em risco todo o plano de Elohim. Todo o plano de Elohim. E qual era o plano de Elohim? Aí nós voltamos a Abraão. O plano de Elohim era fazer com que todas as nações fossem abençoadas através da aliança firmada com Abraão. Então, necessário seria que a nação eleita, a nação sacerdotal, fosse exteriorizada, viesse a surgir a nação de Israel. Irmãos, hoje a nação de Israel serve a todo mundo. A nação de Israel é colocada como uma nação sacerdotal, porque o sacerdote, a primeira característica do sacerdote é qual? Servir. Por isso que ela é uma nação sacerdotal, e por isso que ela está implantada para servir as nações, porque dela seriam abençoadas todas as nações. É isso que fala Elohim. Hoje Israel detém o maior número de títulos reconhecidos internacionalmente, de ciência, de medicina. Então tudo isso, todas as questões, mesmo que sejam físicas e espirituais, Israel está para servir. E esse ato criminoso, este ato atentatório dos irmãos de José, afrontava não somente as leis morais e físicas, mas toda a obra que o Criador tinha para realizar. A inimizade, irmãos, é um combustível atentatório contra toda a obra de Elohim. Contra toda a obra de Elohim. Vamos gravar bem isso na nossa mente. A inimizade é o combustível atentatório para toda a obra de Elohim. E é por isso que aquilo ali tinha que ser desfeito. Aquela inimizade tinha que ser desfeita. Mas aí Elohim teve que avocar para ele uma solução. E essa solução nós vamos ver na paraxá. Como o Léo bem salientou hoje com muita propriedade, havia ali
uma rivalidade, havia ali uma guerra já travada entre os irmãos e José. E em momentos de guerra, nós temos que ter armas. Armas capazes de interferir nesta guerra, de interferir nesta inimizade, de pôr fim a uma barreira que separava os seus irmãos de José. E aí Elohim dá a solução do litígio. Elohim manda sobre a face da terra uma fome inigualável. E essa fome veio a trazer os irmãos de José para junto dele. Já no Egito, o Eterno revelou a José que haveria de dar a fome sobre a face da terra. E José, como governador já do Egito, teve o espírito de Elohim e formou toda a estratégia apta para entrar naquela guerra. E aí a gente, aqui no meio da semana, na intercessão, e é uma questão assim primordial, irmãos, estarmos na intercessão, no sacrifício da manhã, que é o termo próprio, no sacrifício da manhã, porque é no sacrifício da manhã que Elohim tem entregue para nós todo o ensino. Eu não estou aqui sozinho a falar isso. Todos os que estão aqui pela manhã sentem o Espírito de Elohim a manifestar poderosamente, a nos entregar poderosamente o que é de se ensinar nessa congregação. Nós não estamos aqui para ensinar o que nós achamos ou o que nós entendemos. Nós estamos aqui porque nós estamos vivenciando um período de urgência, um período de guerra, um período de fome, um período de inimizade, em que o povo sacerdotal há de se levantar para estar à frente da batalha. Como diz Deuteronômio 20. Vamos abrir em Deuteronômio 20. Eu perdi o versículo. Qual é o versículo? 2. Quando vos achegardes ao combate, o sacerdote se adiantará e falará ao povo. O sacerdote, irmãos, vai à frente de toda a batalha. E é por isso que Paraxá após Paraxá tem chamado a atenção de todos nós para que os sacerdotes se levantem sobre os 3 pilares, sobre o pilar de servir a Elohim, sobre o pilar de separar o santo do profano e sobre o pilar de adorar a Elohim com todo o coração voltado a um espírito de piedade. Ensinando a palavra. Bem lembrado, pastor. Obrigado. Ensinando a palavra. Então é preciso que os sacerdotes se levantam para partir em frente a esta guerra. José, então, nesse período, irmãos, ele, visualizando essa questão da guerra, ele teve que agir de forma legal. Então ele fez um decreto. Ele decretou ali, ele colocou em evidência uma legislação. Como acontece em nossos dias, a nossa Constituição Federal, ela traz o que nós chamamos de estado de defesa ou estado de emergência, que são espécies de estado de exceção. Eu vou explicar isso melhor, podem ficar tranquilos que todo mundo vai entender. O estado de exceção é uma situação oposta ao estado de direito, decretada pelas autoridades em situação de emergência nacional. Era o que estava vivendo José naquela época. É o que estamos vivendo nós nesta época. Como, por exemplo, agressão efetiva por forças estrangeiras. Nesse ponto, podemos trazer a exemplo a venda de José como um ato atentatório da liberdade contra a vida. Grave ameaça à ordem constitucional democrática ou calamidade pública. A gente pode ter o exemplo do atentado contra o projeto de Elohim, na formação de uma nação escolhida, na formação de uma nação eleita. Caracteriza-se pela suspensão temporária de direitos e garantias constitucionais. Ou seja, em estado de guerra, as garantias constitucionais são suspensas temporariamente.
proporcionam a necessária eficiência na tomada de decisões para o caso de proteção do Estado, já que a rapidez do processo de decidir as medidas a serem tomadas é essencial em caso de situações de emergência. O estado de defesa está previsto no artigo 136 da Constituição Federal do nosso país. E o estado de emergência está situado no artigo 19 da Constituição Portuguesa. É a espécie mais branda do estado de exceção. Pode ser decretado para garantir em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social, ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou calamidades naturais de grandes proporções. Isso é o que nos fala a legislação, a nossa legislação. Então a fome com que estava passando todo o Egito e toda a terra estava passando por essa calamidade, por essa fome, ela era uma estratégia de Elohim. Mas como assim uma estratégia de Elohim? Qual a finalidade dessa estratégia? A fome estava ali para fazer com que o projeto de Elohim voltasse a ser concretizado, para que as barreiras caíssem por terra e o projeto de Elohim, a obra de Elohim, fosse executada. Ali caracterizava uma situação de emergência. E foi aí então, é agora que nós vamos entrar nesse ponto, que José decretou um estado de defesa. E o que ele fez? Ele logo oportunizou, ele logo fez aparecer um decreto legal, um decreto legislativo. E qual era esse decreto? Nós vamos ver lá em Gênesis 41, 34. Um decreto. Lá em Gênesis 41, 34. Diz assim: faça isso, Faraó. Nomeie administradores sobre a terra, e tomem a 5ª parte dos produtos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Esse é o Não, ainda vai vir um decreto. Isso daqui era uma orientação que José estava dando a Faraó. Aí, lá na frente, em Gênesis 47, nós vamos ver o decreto. Gênesis 47. Vou falar. Léo, você está me adiantando. Léo já captou. O artigo 47, versículo 23. Perdão, irmãos. O capítulo 47. Esses dias eu estava sustentando oralmente lá no tribunal e quase eu falei capítulo. Mas vamos lá. Gênesis capítulo 47, versículo 23. Diz assim: então disse José ao povo: eis que hoje vos comprei a vós e a vossa terra para Faraó. Aí tendes semente para vós, para que semeeis a terra. 24. Há de ser, porém, que das colheitas dareis o 5º a Faraó, e as 4 partes serão vossas para a semente do campo, e para o vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, e o mantimento dos vossos filhinhos. Né? Mais à frente, ainda, no versículo 26, no versículo 26 é que está realmente o decreto legislativo. José, 47, 26 agora. José, pois, estabeleceu isto por lei, até o dia de hoje, na terra do Egito, que Faraó tirasse o 5º. O 5º aqui, irmãos, foi uma arma contra a inimizade e contra a fome. Nós ainda não entendemos o que vem a ser o 5º, irmãos. Nós ainda não entendemos. Nós temos a arma nas mãos e não sabemos para que serve, como utilizá-la. Aqui, José fez isso. Aquele tempo, era necessário que ele promulgasse esse decreto. Era necessário que ele dispusesse dessa arma
para fazer com que os seus irmãos viessem até ele. Vocês conseguiram entender isso? O quinto não foi apenas para acabar com a fome. O quinto foi o meio necessário e hábil para que os irmãos de José fossem forçados a se curvar perante ele, como foi no sonho que ele teve, e acabar com a barreira de inimizade que havia entre eles. Amém? E o recurso, a arma utilizada, o recurso legal. E aí, o que acontece? Cadê a Tatiane? Está aí? Tatiane está aí. Ela trouxe para nós aqui ajuda maravilhosa, e é por isso que nós somos corpo, irmãos. É um ajudando o outro. Um ajuda o outro, um ao outro ajudou, e o seu irmão disse: esforça-te. E ela trouxe aqui para nós uma ajuda muito grande. Isso em tempos de guerra. Ali era necessário. José estava vivendo o tempo que vivemos hoje, irmãos. Qual é o tempo que vivemos hoje? Você consegue visualizar isso? Qual o tempo que vivemos hoje? Hoje nós temos a fome da palavra de Elohim que está lá em Amós. Deixa eu dar uma entrada aqui em Amós. Hoje o Léo leu Amós para a gente. Amós 8, 11. Hoje nós estamos vivendo o cumprimento da profecia de Amós. Só não vê quem não quer ver. Amós 8, versículo 11. Diz assim: vem dias, diz o eterno Elohim, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra. Estamos vivendo isso ou não estamos? É essa guerra que nós temos que travar, irmãos. Não é a guerra contra o nosso próprio irmão. Não é se levantar contra o nosso irmão e decretar contra ele uma guerra com armas espirituais ou com armas físicas. Mas nós temos que se levantar contra... nós temos que nos levantar contra essa barreira de inimizade contra Israel. Hoje a inimizade é veemente contra Israel. Da igreja, dos nossos irmãos, que estão padecendo lá de fome, de sede, e que impera a inimizade no meio. Esta inimizade se levanta contra a obra de Elohim. Mas Elohim, irmãos, nós temos falado isso constantemente. Elohim fará de tudo, para ver concretizada a sua obra, porque Ele é soberano. Ele é onipotente. E nós muitas vezes desprezamos a Torá de Elohim. E isso vem causar fome ao povo. Porque a Torá de Elohim é a palavra de sabedoria. A Torá de Elohim é a base de toda a palavra, de toda a Bíblia. E aí nós desprezamos. Mas vamos ver o que a Tatiane trouxe para nós. O artigo 148, inciso 1 da Constituição Federal, diz assim: a União, mediante lei complementar, olha só, lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Inciso 1. Para atender às despesas extraordinárias decorrentes da calamidade pública, de guerra externa ou sua eminência. Segundo os estudiosos do direito, o empréstimo compulsório é uma despesa extraordinária, aquela absolutamente necessária depois de esgotados os fundos públicos, inclusive os fundos de contingência. Para isso, a inanição do tesouro... Inanição, eu falei o quê? Perdão, irmãos. A inanição do tesouro deve ser comprovada. Tais despesas não são quaisquer, senão as decorrentes da premente necessidade de acudir às vítimas das calamidades públicas sérias. A hecatombe, eu não sei se é esse o termo, hecatombe, deve ser avassaladora. Aí, quando você vai ver o que significa inanição. Isso.
Quando você vai ver o que significa inanição, você vê que é fraqueza extrema por falta de alimentação. Por falta de alimentação. São sacrifícios de pessoas extremas, sacrifício, morte de pessoas, grande calamidade. É isso que é hecatombe. Isso. Fala não. Segundo estudiosos, a fome, não precisa nem ser estudioso, né? Mas a fome ela vem por causa natural, através da ausência da água, a escassez do alimento, ou em casos de guerra. Ou em caso de guerra. É onde que visualiza a necessidade, a ausência do alimento, a fome, a necessidade do alimento. Isso. Se vem ou por a causa natural ou pela guerra. Isso aí. Léo lembrou bem. São duas causas que geram a fome, né? Uma causa natural, por falta de água, e outra pela guerra. Quando um país se envolve com guerra, você fica numa... Ou é muito controlada a questão da comida, ou não chega o alimento, né? Então isso é verdade. Mas lá em Isaías 21, vamos abrir lá em Isaías 21. Isaías 21, irmãos, fala claramente sobre essa questão da inimizade. Não é? Isaías 21, 11 e 17. Então, fala da inimizade de Edom e da Arábia e fala sobre a urgência. Não, aí depois eu vou para o 6, pastor. O pastor já está lá na frente. Não, vamos começar no 6 então. Assim diz o Eterno: vai, põe sentinela, e a ela que diga o que vir. E ela que diga o que vir. No original, mais próximo do original, diz assim: vai, posiciona um vigia para relatar o que vir. É melhor. Porque aqui você vai ver que aqui embaixo, a partir do versículo 11, você vai ver um oráculo entregue contra a inimizade. Contra a inimizade. Então Elohim já adianta que vai. Põe um vigia para ver o que vai acontecer e para relatar. Ou seja, é tempo de observarmos. É tempo de vigiarmos. É tempo de relatarmos o que está para acontecer. É isso que a palavra está dizendo. E aí, se a gente vê aqui, eu não vou ler não, irmãos, é muita coisa. De 11 até o 26, não é isso? 11 a 17, nós verificamos aqui um oráculo acerca de Edom e um oráculo acerca da Arábia, que são países que se envolveram em inimizades contra Israel. E há muito tempo o Eterno vem chamando a nossa atenção para este ponto. Há muito tempo. Quando nós celebramos a festa de tabernáculos, que foi lá então, tabernáculos. Quando nós celebramos a festa de tabernáculos, o tema central da festa foi isso: para que caísse a inimizade de Edom. E a inimizade de Edom, irmãos, está instalada, e há necessidade de que nós, aqueles que estão debaixo da promessa de Abraão, aqueles que são levantados como nação sacerdotal, se levante, porque o sacerdote é que vai à frente da guerra. O sacerdote é que toca o chofar. O sacerdote é que diga: avante. É o sacerdote. Então você vê na presença de José ali um sacerdote. O sacerdote. E ele estava decretando ali o que haveria de ser feito para que essa barreira caísse por terra. Observamos ainda em Isaías 42, 9. Eu já estou acabando, irmãos. É porque eu estou vendo um monte de gente piscando assim. Isaías 42, 9. Vede, as primeiras coisas se cumpriram, e as novas coisas eu vos anuncio. Antes que venha a luz, vou-las faço ouvir. Irmãos, olha a urgência. Olha a urgência. Lembra daquela palavra: saia da zona de conforto? Lembra? É necessário, irmãos. Não podemos ficar nessa zona de conforto. Nós sequer entendemos realmente o que significa o quinto. Fizemos por fé, a pastora está falando. Fizemos por fé.
Agora nós compreendemos mais um pouquinho o que significa o quinto. E ainda vamos alcançar um entendimento maior. Porque o Espírito de Elohim é aquele que vivifica em nós o entendimento, que nos traz o entendimento das coisas. É preciso entender e é preciso usarmos dessa arma, para que possamos ver a barreira de inimizade com os nossos irmãos caindo por terra. E aí, sacerdotes? Cadê vocês, sacerdotes? Estão de pé? Estão prontos para tocar o chofar e dizer, avançai? Estão postos sobre os 3 pilares de servir, de separar o santo do profano e de ensinar, porque a fome está aí. O alimento sai da boca do sacerdote, a palavra de sabedoria sai da boca do sacerdote. O povo busca conhecimento na boca do sacerdote. A verdade. Vamos sair da mesmice. Vamos dar mais um passo nesse entendimento. Vamos usar o quinto. Vamos usar o quinto para derrubarmos essa inimizade. Vamos usar o quinto para suprir as necessidades do irmão. Para dizer para ele, basta de fome. Fome da palavra, não mais. É isso que a Paraxá está convocando, irmãos. E aí José, no versículo 44 de José, a gente vê uma situação maravilhosa. Gênesis 44, versículo 18. Eu falei capítulo de novo? Não, eu falei artigo de novo. Vamos a Gênesis 44, 18. Aqui a gente vê uma situação, irmãos, que até então eu não tinha visto na palavra. Ano após ano nós estudamos essa paraxá. Ano após ano. Mas nessa paraxá eu pude observar que Judá se aproxima de José. E é essa a paraxá. E ele se aproximou. Judá se aproxima de José para travar com o vizir de Faraó. José, vizir de Faraó, pai, considerado pai ali, né, entre aspas, de Faraó, aquele que governava toda a terra do Egito. Um forte diálogo, mas antes eles já tinham reconhecido o seu pecado, como hoje foi bem lembrado de manhã pela própria pastora. Eles já tinham visto o seu pecado, já tinha se arrependido do pecado de ter vendido José, de ter matado José, porque para eles José ainda estava morto. E aqui Judá se aproxima e fala, como que é, Léo, que ele falou? Adom, perdão meu Adom, e curvado, irmã, porque era um vizir de Faraó. A autoridade ali era máxima. Amém, Pai. Amém. Amém, Pai. Amém, Pai. Amém. Amém. Ali Judá, meus irmãos, se aproximou de José. E ali eles travaram um forte diálogo. Tudo isso porque José queria reter Benjamim, que era o filho mais novo de Jacó. Ele falou, não, meu Adom, não, deixe eu ficar no lugar dele. Deixa eu servir o Senhor no lugar do meu irmão. Mas não deixe meu pai passar por essa situação que ele irá morrer, não vendo seu filho. Ali, meus irmãos, a palavra de Judá ali
foi tão forte, que gerou em José uma forte comoção. José não se aguentou. E o espírito de Elohim estava sobre Judá ali. Com certeza. Porque ali foi desfeita toda a inimizade. Judá se levantou ali como líder dos irmãos. E falou: meu Adom, já é hora de acabarmos com essa inimizade. E ali foi desfeita a inimizade. E por isso que eu falei, Léo, hoje de manhã, que depois ele recebeu aquela promessa. Aquela promessa não, aquela bênção profética. Ali no capítulo 49, que diz que o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão da autoridade de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Entre dois reis. Dois reis que viriam a ser uma só nação. 37. A Haftará, Ezequiel 37, ela é bem clara quanto a essa posição. Ali se levanta dois reis, o confronto é entre dois reis. Vão se unir para que seja um só reino, um só pastor, uma só nação. Isso aí. Isso aí. Aí na Haftará, o que Léo está falando é que na Haftará, esses dois reinos vão se unir, para que um rei só se levante e reine sobre Israel. Um só pastor. É essa barreira que nós temos que quebrar. Igreja e Israel terá um só rei, um só pastor. Quando observarmos isso e quando estivermos em posição sacerdotal de ensinarmos isso para todos, aí haverá, como que Paulo fala? Haverá a plenitude dos gentios. Me saiu a palavra, a plenitude dos gentios. Aí Israel será salvo. Olha a nossa responsabilidade, irmãos. É muito grande, Léo. É muito grande. Por isso a necessidade de saber que horas são, que tempo é esse. Porque nós temos duas legislações bíblicas. Uma legislação, ela é uma legislação militar. Ela se encontra em Deuteronômio, no capítulo 20, onde você leu. Uhum. Ali, porque durante a semana nós estávamos na intercessão, a Tati perguntou, né? Isso. Lembra que ela falou? Eu vou chegar nesse... mas pode falar. Então, ali nós temos a primeira legislação que nós temos na Torá, de Deuteronômio 20, nós temos ali que o noivo, o homem casou-se, então ele tem direitos a gozar da sua casa que ele construiu agora. É uma legislação toda assim, folgada, aberta, para mostrar... Cheia de direitos. Isso, me ensina as terminologias do direito. Cheias de direitos. Por quê? Ali nós temos uma legislação do serviço militar, servindo a nação. Serviço militar. Muito mais do que o serviço militar, as corveias também. Que são as corveias? É quando há uma convocação do líder maior da Dilma, da presidente Dilma. Há uma convocação que todos precisam ajudar em determinados... Nós temos isso biblicamente. Em 1 Reis, lá no capítulo 15, quando o rei Asa faz uma convocação para a ajuda do povo. Isso é serviço militar. Essa é uma legislação, é servir a nação e a autoridade máxima da nação. Então, essa legislação ela é folgada. Por quê? Porque Deuteronômio, no capítulo 24, acho que é 24, fala que o homem permanece na sua casa quando ele se casa e gozando da presença da sua esposa, porque o amor à esposa tem que ser maior do que a nação. Então, por isso que há no direito esses direitos maiores. Mas nós temos uma outra guerra que é a que nós vivemos hoje. E que nós temos uma legislação bíblica muito forte, estabelecida pelos profetas, não é? No caso de Joel, é essa legislação de urgência. É o que você vai ler, né? Essa legislação aí, o noivo sai da sua recâmara, as crianças, vai neném que mama para a guerra. Isso. Já viu isso? Neném, esse período que nós estamos vivendo é o período de José. Por isso que o decreto do 5º. É aí que nós precisamos entender esse momento.
E aí você encontra Yeshua no capítulo 14 dizendo a mesma coisa, em Lucas, capítulo 14. Yeshua diz, aquele que não odiar... É 12, pai e não? mãe. É Lucas 12? 12 ou 14. 12 ou 14 de Lucas. Ele diz, aquele que não odiar... Quer ver? Vamos lá, para vocês verem. Yeshua entra na mesma legislação de Joel, por causa da urgência do período. É isso que nós precisamos entender, que a urgência de José ali, por causa da fome, é a mesma urgência que o Roberto está falando. Não é essa a urgência, Roberto? É isso aí. Então, porque é 14 mesmo. 14, isso. Olha só, o versículo 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer ao seu pai... no original hebraico, sem odiar, que está assim, sem odiar o pai e a mãe. Esse sem odiar nos transporta a Deuteronômio 21. É que os rabinos falam que é um amor menor, não é ódio a pai e mãe. É um amor menor, porque acima do amor a Elohim não tem amor nenhum. O amor a Elohim é um amor maior. Você ama menos, você não odeia, você ama menos. Pai, mãe, irmãos, por causa da urgência da guerra. E Yeshua entra na mesma profecia de Joel, ó. Aí ele diz, qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Que ele está dizendo, se você não renunciar a tudo isso por causa da urgência do momento, Yeshua entra aí. É exatamente como Joel. Por causa do momento, por causa da iminência do reino, por causa da fome que você diz, já está estabelecida. Por isso que ele entrou com o recurso do quinto, que eu aprendi hoje, que foi um decreto do quinto. Isso. Não é isso aí? Isso aí. É por causa da urgência. Aí ele diz assim, ó, se algum de vós está querendo edificar uma torre e não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, não a podendo acabar, todos que a virem comecem a escarnecer dele. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que por causa da zombaria, por causa destas coisas, nós temos que saber que servir a Yeshua é começar e ir até o fim. Até o fim. Eu não posso parar no meio do caminho. Da guerra. No meio da guerra. Porque esse... Tem que ter o planejamento e o quinto para sustentar. Exato. Aí, já entendeu pessoal tudo. Já entendeu. Já entendeu tudo. Roberto. Mas então, lá em Joel... Não, vamos em Provérbios primeiro. Provérbios 27. 27 e 24. 24 e 27. 2 estados. Um estado de guerra para a nação, serviço militar. E outra guerra iminente por causa da fome que vem. Já instalada, da guerra já instalada. Já decretada, né? Isso. 24, 27. Diz assim, termina os... Mas aí, irmãos, veja bem, quando... É isso que a pastora está falando. Quando estamos para estar... Estamos para estar, né? Ficou feio. Estamos para adentrar na guerra, nós precisamos primeiro ver a nossa casa. É isso que está falando aqui, ó. Versículo 27. Termina os teus trabalhos de fora e apronta os teus campos. Depois disso, edifica a tua casa. Eu falei o contrário. Primeiro você tem que fazer o de fora e depois edificar a sua casa. Foi isso que por causa do estado emergencial. Não é isso? Foi isso que foi perguntado pela manhã na intercessão e foi respondido dessa forma. Termina os teus trabalhos de fora e apronta os teus campos. Depois disso, edifica a sua casa. Então, em tempos de guerra, aí vem Joel 2,16, diz: congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos. Eu estou indo muito rápido, né? Joel 2,16. É porque um está ligado ao outro. Provérbios 24. É o estado de emergência. Provérbios 24, 27 diz: termina os teus trabalhos de fora e apronta os teus campos. Depois disso, edifica a sua casa. Joel 2,16. Fora. Porque o correto, Aristé, o certo, em tempo de paz, o correto é o quê? Fazer o trabalho de casa. Entendeu?
Lembra que eu falei aqui? Lembra que eu falei aqui que a Constituição diz, né? A Constituição, ela diz, a nossa Constituição diz assim: em situações de emergência suspenso os direitos constitucionais, né? Suspenso os direitos constitucionais. Então, quer dizer, em tempo de guerra, eu não tenho o direito de estar na minha recâmara. Tá entendendo? Então nós vamos ver isso aqui em Joel 2:16. E aí não é só para mim, não é só para a pastora, não é só para é para todos. É para todos, ó. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, até os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo, chorem os sacerdotes, ministros do Eterno. Olha só, irmãos, olha só, chorem os sacerdotes, ministros do Eterno, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Eterno, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Elohim? É tempo de guerra, irmão. Saia da sua recâmara. Saia da sua recâmara. Saia da sua posição de conforto. Então o Eterno teve zelo da sua terra e se compadeceu do seu povo. O Eterno responderá ao seu povo: eu vos enviei o quê? O trigo é o quê? O trigo é um alimento, irmãos. É um alimento. E dele sereis fartos, e não vos entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Quando conseguirmos fazer com que o povo entenda que é emergencial, que é uma situação de risco, de morte, porque quem está com fome morre. Isso é misericórdia. Só um minutinho. Isso é misericórdia. Não adianta você vir aqui, irmãos. Você tem que agir com misericórdia para todos aqueles irmãos que estão precisando de se alimentar. É isso que José fez aqui. Através do quinto, forçou com que os irmãos dele fossem lá procurá-lo, para que tivessem alimento. E ainda mais à frente ele diz: eu sustentarei vocês. Venham para esta terra, venham para o Egito, que eu sustentarei vocês. É essa a função do sacerdote. Pode falar, minha irmã. Passa o microfone, só um minutinho, deixa o microfone chegar. Liga embaixo, no botãozinho. Eu não sei precisar a data, o tempo exato. Eu sei que foi no final de um serviço, o Eterno falou que ele abalaria os céus e a terra. E que nós deveríamos fazer, guardar, fazer provisão. Não provisão, porque seria para nós e para os outros. Porque viriam buscar, né? E aí bem lembrado, muito bem lembrado. Alguns irmãos acharam que era um alimento físico, né? E a gente que tem ouvido as pessoas que nos assistem pela internet, que nos conhecem, que buscam, nós temos visto essa busca pelo alimento. Há irmãos e pessoas que estão aí fora, que necessitam, que têm buscado, como eu costumo dizer, que parece alguém morrendo afogado e pedindo socorro. Quem é? Onde está? Eu vi, porque o Senhor me fez isso, cadê? Como é que é? Então, a gente tem visto que essa fome existe verdadeiramente e que há o pedido de socorro e de alimento. E que nós recebemos muito e muito e muito, e cada um de nós precisamos aprender a fazer a provisão e dar àqueles que têm Eu não sei em qual salmo, de repente algum de vocês sabe, o salmo que diz assim, que Davi não reteve a palavra, que o salmista não reteve a palavra, não sei se foi o salmo de Davi, não reteve a palavra, ele botou aquilo para fora. Pode falar.
Depois, Roberto, se alguém achasse... Essa questão do quinto, ela é interessante, como o Eterno tem completado o entendimento, porque o ordinário que a gente tem que fazer é dar o dízimo. Então, isso é o ordinário que a gente sempre tem que fazer. Mas o que o Eterno está fazendo é uma coisa extraordinária. Então, é uma coisa da necessidade, assim como da urgência. Isso. Então, a gente está fazendo além do que normalmente é exigido de nós. Por quê? Porque em tempos de guerra... Exatamente. Então, é uma despesa, é uma dedicação extraordinária para uma despesa extraordinária, para ser aplicado naquilo que ele ainda vai completar o nosso entendimento. Mas a gente já está fazendo por fé e ele vai, pouco a pouco, nos ensinando o que fazer. Mas a situação é extrema e é uma coisa extraordinária, uma coisa para o momento de calamidade que a gente está passando. Isso aí. E aí a gente vê que a nação de Israel, irmãos, ela tem tudo, servido a todos dessa forma. E quando eu disse hoje de manhã que o ministério de Yeshua ainda não acabou, é porque ainda hoje a palavra tem sido divulgada, a palavra tem sido espalhada por toda a face da terra. Hoje todos conhecem, já ouviram falar a respeito de Yeshua. Todos. Agora o que precisa, irmãos, é a Torá, é enchermos o coração do povo com a Torá. É isso que precisamos. E a nossa responsabilidade é grande. Dar de comer. A nossa responsabilidade é grande. Uma coisa muito importante que nós vimos no Paraxá Fala no... Tá ligado? Uma coisa muito importante que vimos e que é uma delícia para nossas almas quando a gente chega a essa compreensão. Quando Sandra esteve lá em Natal e falou sobre o quinto, nós compreendemos imediatamente o valor do quinto, porque quando José ele providenciou silos para guardar o alimento, ele providenciou silos pensando em tudo o que ele deveria fazer. Então esse silo ele pode ser silo do alimento da palavra em todos os aspectos, inclusive nas redes sociais. As redes sociais estão sendo muito usadas para atacar Israel de uma maneira muito forte. E é necessário que nós, que fazemos parte de alguma, no caso eu faço, que a gente combata isso. Tenha coragem de expor a cara, sair da zona de conforto, sair da recâmara e combater isto. Mas combater com a palavra. Porque a única coisa que combate é a palavra, não é o nosso entender. É a palavra. Então nós temos feito isso e nós pensamos que esses silos, eles podem ser feitos através de um quinto, reservando para alimento físico e também através de um quinto do alimento espiritual, tanto escrito quanto falado. Sim, sim. Mas antes de darmos de comer, precisamos derrubar a barreira da inimizade. Nenhum inimigo dá comida ao outro. Não é verdade? Não sustenta o outro. Você vai sustentar o seu inimigo? Então a primeira coisa que tem que ser feito é desfazer inimizade. Desfazer inimizade. Haverá dias, assim diz o Eterno, haverá dias. Deixa eu ver aqui onde que está, peraí. Está em Joel. Vocês continuem em Joel. Tá, no versículo 12, diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Eterno, voltai para mim de todo o vosso coração, com Jesus, com choro e com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Quer dizer, é o coração que tem que ser rasgado. Voltai para o Eterno, vosso Elohim, porque ele é misericordioso e compassivo e tardio em ira-se, grande em amor e se arrepende do mal. Mas no capítulo 1 de Joel, ainda de Joel, Joel aqui, meus irmãos, é algo assim, é porque a gente não tem tempo de ler tudo, mas é uma profecia maravilhosa. Aqui, no versículo 5, diz assim: despertai ébrios, chorai, gemei todos os que bebeis vinho, gemei por causa do vinho novo, porque foi tirado da vossa boca. Mais à frente diz assim: lamenta, no versículo 8, lamenta como a virgem que está cingida de pano de saco, pelo marido de sua mocidade. Aí diz
Foi cortada a oferta de cereais e a libação da casa do Eterno. Os sacerdotes, servos do Eterno, estão entristecidos, porque falta alimento. A situação é de emergência, irmãos. Roberto, olha aqui uma coisa muito interessante, muita emergência. Porque aqui ele vem descrevendo, no capítulo 2 de Joel, o exército que vai avançando. E esse exército avança com a palavra. Olha aqui no versículo 11, ó. Versículo 11. Ó, o 10. Joel 2, versículo 10 e 11. Isso. Diante deles treme a terra, abalam-se os céus, enegrece-se o sol e a lua, retiram as estrelas e o seu resplendor. O Eterno troveja diante do seu exército, uma guerra de urgência. Muito grande é o seu arraial, e poderosos são os que executam a sua palavra. Olha que coisa interessante. O dia do Eterno é grande e muito terrível. Quem o poderá suportar? Ainda assim, além de anunciar a palavra, agora mesmo diz o Eterno, voltai para mim, porque não adianta anunciar a palavra se não houver um arrependimento e um retorno verdadeiro. Aí entra a inimizade, aí entra a unidade, aí entra a submissão, aí entra, porque não, por isso que o quinto é um poder, é uma lei, é uma arma, é uma lei, é uma coisa sobrenatural. Que vai nos ajudar. Porque se você olhar, as pessoas estão acumulando alimento físico nos Estados Unidos demais da conta, guardando provisão para um dia que eles estão aguardando que vai ficar muito ruim. Mas a provisão que nós temos que fazer é aquela que o Eterno nos manda. É o quinto. Eu espero que todos tenham compreendido a questão do quinto, irmãos. Nós não estamos aqui para levantar dinheiro. Não, nós estamos aqui com uma missão, com uma responsabilidade. Nós estamos aqui com uma responsabilidade, com uma arma na mão. Nós temos que saber como usar. E é isso que a Paraxá está revelando. Como usar essa arma. Nós vamos ver aqui, vamos botar aqui a questão do quinto, para relembrarmos. Duas vezes. A letra Ain. Não, a letra do rei, né? Acrescenta seu quinto. A quinta letra do alfabeto hebraico é o rei. Tá vendo como é que ele é? O rei, pode passar. O valor numérico do rei é 5. Ele é composto de um Dalet e um Yud. E como bem lembrado pela pastora, ele está no nome de Adonai, nome sagrado, duas vezes. Duas vezes. Yud, Re, Vav, Re. Para você ver a importância. Você vê a importância da letra. O Dalet é composto. O Dalet é composto de uma linha horizontal que significa largura e a outra vertical que significa altura. Vamos. Juntas representam o mundo físico e o materialismo. O Yud, a perna esquerda separada, representa Elohim, portanto o espiritual. Sendo assim, o Dalet e o Yud se juntam e formam o rei. Olha lá. Isso aí. Podemos. O rei representa Techuvá, no sentido mais amplo. Techuvá não apenas envolve arrependimento por cometer um pecado, mas significa retorno para Adonai, para Yud, Rei, Vav, Rei. Para avaliar como o formato da letra Rei incorpora o conceito de Techuvá, compare o Rei com o Het, a oitava letra do alfabeto hebraico. Ambas as formas são muito semelhantes, cada qual é formada por 3 linhas: Rei e Het. A diferença é na abertura. A diferença evidente é a pequena abertura acima da perna esquerda do rei. E o que isso tem a ver com Techuvá? Tanto o rei quanto o Het, na base tem uma abertura, uma porta que representa o pecado.
Se procederes bem, não serás aceito. Perdão, irmãos. Se procederes bem, não serás aceito, e se não procederes bem, o pecado jaz à porta. Mas sobre ti será o seu desejo, mas sobre eles deve dominar. Gênesis 4, 7. Como o reto não pode haver escapatória, pois não há pecado sem transgressão, porém o rei tem uma outra abertura no topo. Sendo assim, entendemos que com o quinto, uma porta na sua extremidade se abriu, possibilitando-nos fazer techuvá, que é o arrependimento verdadeiro, o retorno à palavra de Elohim. Amém? Então essa foi a questão que foi nos dada, irmãos. Só que a gente não conseguiu entender de imediato. Nós fizemos por fé. E hoje nós entendemos. E hoje nós sabemos que é uma legislação. Uma legislação em tempo de guerra. Nós temos duas situações. Nós vivemos em tempo de paz ou nós vivemos em tempo de guerra. E nós estamos vivendo hoje em tempo de guerra. Para André Chorak, para acabar, José figura como salvador, como executor e garantidor da promessa feita a Abraão. Promessa de uma descendência numerosa e de uma terra habitável. De acordo com a tipologia judia, figura também como anunciador do Mashiach, sumo sacerdote, que traz as nações para debaixo de uma nova aliança, não para desfazer a primeira, mas para restaurá-la. Amém? E por fim, nós verificamos que a aliança de vida e paz, essa aliança que Yeshua convoca as nações, convoca cada um de nós para estarmos debaixo dessa aliança, é uma aliança de vida, ou seja, para suprir a fome da palavra, e é uma aliança de paz para pôr fim à inimizade. Que o Eterno nos abençoe, que o Eterno nos guarde e que o Eterno nos traga um entendimento muito maior das coisas espirituais, para que possamos prosseguir, para acabar, para pôr fim na inimizade e suprir aqueles que estão passando necessidade, passando fome. Obrigado. Amém.